Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental. Hoje tratando sobre superfícies, mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino fundamental. Estamos no módulo número 6, medidas, e hoje na aula número 2, tratando sobre superfícies. Mas antes de seguirmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, ok? Então vamos seguir. Superfícies, né? Dando seguimento, né, ao nosso curso de matemática no módulo medidas, né? Na semana passada tratamos sobre unidade de comprimento, né? E hoje vamos tratar, né, sobre superfícies, né? Área. Então vamos lá. A noção de superfície é intuitiva, ou seja, a gente se depara com ela diariamente, né? Com as coisas que fazemos, né? Com os elementos, né? Os objetos que a gente trata, né? No dia a dia, e isso, né, causa, né, digamos assim, de alguma forma, uma certa intimidade, né? Ou seja, uma coisa intuitiva, comum, já temos alguma, digamos assim, habilidade nesse conhecimento. Mas, logicamente, que o objetivo aqui é nos aprofundarmos, né, mais nos conceitos matemáticos, ok? Mas essa noção intuitiva ela é fundamental, que nos dá, né, digamos assim, o conceito digamos, de definição do que seja uma superfície, né, que é o caso. Dizemos a superfície do tampo de uma mesa, a superfície de uma parede, quando não levamos em consideração a espessura do tampo da mesa ou da parede a que nos referimos, né? Então, muitas vezes a gente fala superfície desse objeto, assim, por aí. A área de uma superfície é a medida desta superfície quando ela é comparada com outra que foi tomada para unidade, tá? Então, o que é isso aí? A gente vai detalhar na sequência. Então, na figura que se segue, a superfície U está contida 6 vezes na superfície S. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui uma superfície S que poderia ser, né, digamos assim, uma tampa de uma mesa, como foi citada no exemplo, né? E a minha referência é esse quadradinho aqui chamado de U, né? Então, qual é a área da minha superfície? Tá? Qual é, digamos assim, vale quanto essa superfície, essa mesa? Então, é como se eu dividisse essa mesa em tantas partes quanto a gente tem U. Então, no caso aqui específico dessa mesa, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 U's. Então, a minha superfície, minha área, né, dessa superfície, a superfície S é de 6 U. Né? 6 plaquinhas dessas pequenas. Então, é a unidade de medida específica, né, no caso, para esse caso. Ok? Então, eu tenho que ter, como foi falado anteriormente, né, a gente volta lá rapidinho, a área de uma superfície é a medida desta superfície, no caso ali, né, aquela mesa, quando ela é comparada com outra. No caso, eu tenho lá uma referência de U, que foi tomada para unidade. Então, aquela minha superfície aqui que eu estou querendo achar, né, a sua área, ela está referenciada à unidade U. Ou seja, eu tenho 6 unidades U que definem a superfície dessa área S aqui. S é igual a 6U. Beleza? Então, dizemos então que S mede 6U. É a área dessa superfície. Então, vamos lá. Unidades de medida de área. A unidade de medida de área no sistema internacional é o metro quadrado. Então, o metro quadrado, é a unidade de referência, né, para o sistema internacional, como já aprendemos, né, que é o sistema de referência a nível mundial. Metro quadrado é a área de um quadrado cujo lado tem comprimento igual a 1 metro.
Então, basicamente é isso. 1 metro quadrado é a área, né, cuja referência é um quadrado que tem um lado de 1 metro. Múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado são as áreas dos quadrados que têm para lados os múltiplos e submúltiplos do metro. Tá? E quem são esses? A gente vai apresentar na sequência. Por exemplo, o centímetro quadrado é a área do quadrado que tem 1 centímetro de lado, né? Como foi falado aqui em cima. Né? Ele vai ter, né, digamos assim, o submúltiplo, a medida referenciada, né, ao lado, se é centímetro quadrado ou quadrado que tem 1 centímetro de lado. Se for milímetro quadrado, ao lado do quadrado que mede 1 milímetro quadrado ou tantos milímetros quadrados, e assim por diante. Então, a figura a seguir nos mostra que dividindo cada um dos lados de um quadrado em 10 segmentos iguais e tomando para a unidade um desses segmentos, obteremos 10 colunas de 10 quadrados de lados iguais à unidade, isto é, 100 quadrados unitários. Basicamente é isso que ele está falando aí, né? Se eu pego 10 unidades, 10 quadradinhos daqui, 10 U's, né, daqueles que a gente mostrou, né, na vertical, e 10 U's na horizontal, eu vou ter esse quadrado, né, digamos assim, que ao todo ele vai ter 100 U's, né, basicamente, tá? Mas onde ele quer chegar? Vamos lá. Usando este raciocínio para 2 unidades consecutivas de área do sistema métrico, obteremos o seguinte quadro, que é de fundamental importância, como nós mencionamos também no quadro relativo à unidade de comprimento da aula passada. Tá bom? Quem não assistiu, já se encontra disponível em playlist do nosso canal. Pode chegar lá e consultar. Então, essa é a tabelinha, né? Esse quadro que faz a referência com relação à questão, né, do sistema métrico, né, as unidades consecutivas. Então, temos aqui a referência metro quadrado, tá, como representa 1m elevado a um expoente 2, né, 1 metro quadrado. Então, aqui os múltiplos é para a esquerda e os submúltiplos para a direita. Vamos falar um pouquinho dos múltiplos. Quando o meu múltiplo na sequência, né, acima, né, o mais próximo é o decâmetro quadrado, que corresponde a 100 metros quadrados, né, que aí, digamos assim, é a referência, né, com aquele quadradinho que é de 10 U's por 10 U's que ele mostrou, tá? Ou seja, 10 vezes 10, 100, né? Ou seja, por exemplo, a cada subida, né, cada ordem que eu passe, né, eu tenho um momento aqui, no caso, de 100, que a gente vai detalhar também na sequência. Então, de 1 metro quadrado, ou seja, eu estou 1 metro quadrado passando para decâmetro quadrado, né, eu tenho que multiplicar por 100, tá vendo? Lá, quando a gente viu unidade de comprimento, era apenas uma unidade, a vírgula só caminhava uma unidade. Aqui eu vou caminhar 2 ordens, né? 1 metro quadrado para decâmetro quadrado corresponde a 100 vezes mais. Então, eu caminho 2 casas, tá bom? Se eu fosse de 1 metro quadrado para hectômetro quadrado, eu caminharia 4 casas, 2 para decâmetro, mais 2 para hectômetro. Aqui, ó, que 1 metro quadrado corresponde a 10.000 hectômetros quadrados. E se eu tiver em decâmetro para passar para hectômetro, na sequência, 2 casas, tá? Ou seja, 100 metros quadrados, ou 1 decâmetro quadrado, vai ser 10.000 hectômetros quadrados, ok? Com relação a metro quadrado. 1 decâmetro quadrado é 100 hectômetro quadrado. Como eu falei, né? De uma
uma posição, né, digamos assim, para a próxima, aumento de 100, no caso dos múltiplos. E 1 metro quadrado correspondente a 1 quilômetro quadrado. 1 metro quadrado é 1 milhão de metros quadrados. Por quê? Eu vou ter que passar, né, 2 casas para decâmetro, mais 2 para hectômetro, mais 2 para quilômetro. Total, 6, né? Avançar 6 casas. Beleza? E os submúltiplos? É o contrário. 1 metro quadrado para decímetro quadrado. Eu divido por 100. Né? Ou seja, 1 metro quadrado, a vírgula vai para a direita, né? 2 casas. Então, 1 metro, né? Aí vai ser, vai para a esquerda 2 casas. Uma, duas, 0,01, está aqui. 1 decímetro quadrado é 0,01 metro quadrado. Ok? É 1 dividido por 100. 1 metro quadrado para centímetro quadrado é 1 dividido por 1000. Ou seja, 1 metro quadrado é igual a 0,0001 metro quadrado. Desculpa, 1 centímetro quadrado é 1 metro quadrado dividido por 1000. Ou seja, 0,001 metro quadrado. Corresponde a 1 centímetro quadrado. Repetindo aqui o decímetro quadrado para não ficar dúvida. 1 decímetro quadrado é 1 metro quadrado dividido por 100, ou 0,01 metro quadrado. A vírgula para a esquerda, 2 casas. Ok? 1 centímetro quadrado, correspondendo a 1 metro quadrado, a vírgula vai 4 casas para a esquerda, ou 1 metro quadrado dividido por 1000. Está aqui. Ok? 1 metro quadrado com 4 casas indo para a esquerda. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza. E milímetro ao quadrado, o milímetro quadrado é 1 metro quadrado dividido por 1 milhão. Tá? A vírgula vai avançar para a esquerda 6 casas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 1 milímetro quadrado é 1 metro quadrado dividido por 1 milhão. Como está aqui. Isso para os submúltiplos. Então, essa tabela é essencial que a gente memorize, tenha familiarização com ela, seja familiarizada com a gente, essa tabela. E, como eu falei, do metro quadrado para os múltiplos, a cada classe, né, eu avanço 2 casas. E no submúltiplo eu recuo 2 casas. Aqui eu multiplico por cada uma 2 casas, avança a vírgula 2 casas, aqui eu recuo, né, vírgula para a esquerda, 2 casas. Ok? E sabemos que metro para centímetro, eu recuo 4 casas. Metro quadrado para hectômetro, eu avanço 4 casas. Ok? Então tá beleza, né? Aqui essa tabela aqui, ela tem um errinho aqui agora que eu estou vendo, né? Aqui não é 10.000 hectômetro quadrado, aqui é 10.000 metros quadrados, tá? Aqui embaixo a referência é o metro quadrado. 1 hectômetro quadrado é igual a 10.000 metros quadrados. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguir. Mudança de unidade. Então, esse prepara para a gente entrar justamente aqui nessa atividade. Já vimos que as unidades de área estão relacionadas de tal forma que toda unidade é 100 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Foi o que eu falei, tá bom? Ou seja, o decâmetro quadrado é 100 vezes maior do que o metro quadrado. O metro quadrado é 100 vezes maior do que o decímetro quadrado. O quilômetro quadrado é 100 vezes maior do que o hectômetro quadrado. Então, cada ordem superior é 100 vezes maior do que a anterior. Beleza? Então, assim, para passar de uma unidade para outra, deslocamos a vírgula para a direita, no caso, se eu estiver caminhando, né, para a direita, crescendo, ou para a esquerda, diminuindo, de 2 em 2 ordens, como a gente falou, né?
por cada unidade, até atingir a unidade desejada. Cada mudança de ordem de cada unidade, eu avanço ou recuo a vírgula 2 casas. Vamos aos exemplos que aí fica bem mais fácil. Exprimir 7,425170 hectômetro quadrado em metros quadrados. Então, vamos lá ver se a gente está bom de memória. De hectômetro para metro, eu tenho a unidade que vai chegar ao decâmetro e o metro. Como eu estou caminhando para a direita, né? Estou caminhando para a direita, 7,42 hectômetro correspondendo a metro quadrado. O hectômetro, ele eu vou ter que avançar, né, no caso aqui, 4 casas. As primeiras duas, 7,42 é decâmetro, mais 2,51 metro quadrado. Então, vai dar 74.251,70 metros quadrados. Ok? Eu estou saindo de hectômetro para metro quadrado, conforme pedido. Então, está aqui, né, eu deixei a vírgulazinha vermelha só para mostrar quanto a gente caminhou. Eu caminhei aqui, ó, hectômetro, decâmetro, metro. E aqui, 74.251,70 metros quadrados. Avancei 4 casas. Cada ordem corresponde a 2 casas. Letra B. Exprimir 89.741,50 metros quadrados em decâmetros quadrados. Agora, eu estou indo da menor para maior. Aqui eu fui da maior para menor. Se eu vou da menor para maior, eu vou avançar com a minha vírgula para a esquerda. Metro quadrado para decâmetro, eu só vou avançar uma unidade. Uma unidade, correspondendo à área, né, eu vou avançar 2 casas para a esquerda. Então, eu vou jogar 2 casas para a esquerda, 1, 2, vai dar 897,4150 decâmetros quadrados. Então, vamos ver no exemplo. Aqui, a vírgula, né, como eu inicialmente coloquei também em vermelha para chamar a atenção, estava aqui, recuei aqui 2 casas, a vírgula vem para cá. 897,4150 decâmetros quadrados. Está aqui. 897,41, né, 50, até botou 59, mas tá 50 decâmetro quadrado. Tranquilo, né? Unidades agrárias. Muitas das vezes, né, em concursos, aí, em provas, aparece unidades agrárias, né? E muitos, né, se confundem. Então é bom, é bem tranquilo, a gente só tem que guardar aí, basicamente 2 unidades e aí fica tranquilo, tá? Que são as mais utilizadas. Então, nas medidas da superfície dos campos, usam-se unidades chamadas agrárias, tá? E quem são elas? É o are, é o símbolo A, o hectare, HA, que é o mais usado, e o alqueire, que estou mencionando aqui, mas ela, em função, né, de divergências entre estados, né, ela é pouco utilizada. Então, as mais utilizadas são are e hectare, com destaque para o hectare. O hectare, sim, ela é bastante utilizada. Então, vamos aos detalhes. Entre as medidas agrárias, o are é considerado a unidade de medida fundamental, correspondendo a uma superfície de 100 metros quadrados. O are corresponde a 100 metros quadrados. Então, aí já é referência. Mas, atualmente, ele é pouco utilizado. Como eu falei, o hectare é mais utilizado. O hectare é, ultimamente, a medida mais empregada em área de fazendas, chácaras, sítios, regiões de plantações e loteamentos rurais, equivalendo a uma região de 10 mil metros quadrados. O hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então, qualquer referência, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, não pode faltar. E o alqueire foi uma das medidas agrárias mais utilizadas pelos fazendeiros, mas atualmente ela é considerada uma medição imprópria, em virtude das diferentes quantidades de metros quadrados utilizados pelos estados brasileiros. Então,
porque tem determinado estado que usa uma referência, outros outra, e não há uma padronização. Mas, de qualquer forma, né, a gente está mencionando. Então, atenção especial ao hectare, que corresponde a 10.000 metros quadrados. Beleza? Seguindo. Áreas das principais figuras planas. Isso aqui também é muito importante, tá bom? Então, vamos lá definir caso a caso. Primeira figura é o retângulo. Para calcular a área do retângulo R da figura a seguir, vamos utilizar o retângulo Rzinho, que é a soma de 3 quadrados de 1 centímetro quadrado de área. Então, vejamos. Então, temos um quadradinho de 1 centímetro quadrado de área, como a gente viu, né, corresponde ao quadrado que tem um lado 1 centímetro, como está aqui. Né? Então, o Rzinho, como ele falou, tem 3 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. 1, 2 e 3. E a minha área, e o meu retângulo R, ele tem 1, 2, 3, 4 Rzinho. E cada Rzinho, como a gente viu, tem 3 unidadezinhas de 1 centímetro quadrado. E nesse retângulo R, eu tenho a base B minúsculo, e a altura H minúsculo. Ok? Então, mapeado aí nossa figura, vamos aos detalhes. O retângulo R pode ser considerado como a soma de 4 retângulos iguais a Rzinho, como a gente viu, né? Cada Rzinho tem 3 quadradinhos de 1 centímetro quadrado e o R grande tem 4 Rzinho. Portanto, sua superfície S será igual a 4 vezes 3 centímetros quadrados, porque cada Rzinho tem 3 quadradinhos de 1 centímetro quadrado, então ele mede 3 centímetros quadrados. Ou seja, a área do nosso retângulo R é 4 vezes 3 centímetros quadrados, né? Que é a unidade de cada um Rzinho, que vai me dar 12 centímetros quadrados. Observamos então que para obter a área do retângulo R grande, multiplicamos o comprimento de sua base, Bzinho, pelo comprimento de sua altura, Hzinho. Ok? Generalizando, teremos a seguinte fórmula. A área do retângulo é a base vezes a altura. Me dá a área do retângulo. Por exemplo, calcular a área do retângulo que tem 5 metros de base e 3 metros de altura. Tranquilo. Como S é igual a base vezes a altura, teremos que S é igual a 5 metros vezes 3 metros, que vai me dar 15 metros quadrados, a área desse retângulo. Vamos ao quadrado agora. O quadrado é um retângulo que tem a base igual à altura, ok? Temos que saber identificar cada figura plana, né? O retângulo do quadrado. O quadrado é um retângulo que tem os 4 lados iguais. Representando cada uma dessas dimensões por L, né, os seus lados, teremos a área do quadrado seria base vezes altura, como a base e a altura são iguais a L, né, então vai ser L vezes L. Ou a área do quadrado é igual a L ao quadrado. O lado ao quadrado é a área do meu quadrado. Então, temos aqui a figura do quadrado, com os 4 lados iguais a L. Né? Então, a área do meu quadrado é base vezes altura, ou seja, L vezes L. L ao quadrado. Exemplo. Calcular a área do quadrado de 4 metros de lado. Como S é igual a L ao quadrado, teremos S igual a 4 metros ao quadrado. 4 vezes 4, 16 metros quadrados. Outra figura, C. Paralelogramo. Se cortarmos um paralelogramo pela altura e colocarmos a parte destacada como indica a figura a seguir, obteremos um retângulo de área igual à área do paralelogramo considerado. Vejamos a figura. Então, aqui está o paralelogramo, né? Se cortar essa parte cinza aqui da esquerda e trazer, como está indicada a seta, para o outro lado complementando, eu vou recuperar aqui o nosso retângulo com a base vezes a altura. Onde ele quer chegar?
é que a área do paralelogramo também é base vezes altura, ok? Em termos de área, né, é a mesma. O retângulo assim obtido terá ainda a mesma base e a mesma altura do paralelogramo primitivo. Concluímos então que a área do paralelogramo é igual ao produto da base pela altura. Ou seja, S é igual a base vezes a altura, B vezes H. Legal? Exemplo. Calcular a área de um paralelogramo com 2 centímetros de altura e 5 centímetros de base. Como S é igual a base vezes altura, B vezes H, teremos que S é igual a 5 centímetros vezes 2 centímetros, que é 10 centímetros quadrados. D. Triângulo, mais uma figura plana. A figura a seguir nos mostra que a área do triângulo ABC é igual à metade da área do paralelogramo ABCD. Vejamos. Concluímos então que a área do triângulo é a metade do produto da base pela altura, o S é igual a base vezes a altura, dividido por 2. Então, vamos lá. Ver a figura, né? Então, aqui tem a parte A, B, C e D, né, que seria o paralelogramo. Eu tenho aqui ligando de A a C uma diagonal que divide ao meio o paralelogramo. Aí eu vou ter aqui esse triângulo ABC, que é igual a esse outro triângulo ACD. Como a área do paralelogramo, como vimos, é base vezes altura, então a área desse meu triângulo ABC vai ser base vezes altura dividido por 2, como está escrito aqui em cima. Tá? Concluímos então que a área do triângulo é a metade do produto da base pela altura. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Tranquilo, né? Seguindo. Exemplo, calcular a área de um triângulo com 4 centímetros de altura e 8 centímetros de base. Então, basicamente, testar a fórmula. Como S é igual a base vezes altura dividido por 2, B vezes H dividido por 2, teremos S que é igual a 8 centímetros vezes 4 centímetros dividido por 2. 8 vezes 4, 32 centímetros quadrados, dividido por 2, que vai dar 16 centímetros quadrados. E a letra E, para a gente fechar, né, as figuras planas, temos o círculo. A área do círculo é obtida pela fórmula S é igual a π, já estudamos essa letra grega, né, que para nós a gente vai considerar como 3,14, π R ao quadrado, sendo R o raio do círculo. R representa o raio do círculo. Então, a área do círculo, π R ao quadrado. Exemplo, calcular a área do círculo de 3 metros de raio. Como S é igual a πr2, teremos S igual a π vezes 3 metros ao quadrado. Ou seja, a área, e considerando o π 3,14, como já tínhamos adiantado, S igual a 3,14 vezes 9 metros quadrados, 3 ao quadrado dá 9, né? Que vai me dar a área, o produto 9 vezes 3,14 dá 28,26 metros quadrados. Ok? Com isso a gente conclui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like e compartilhando o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Lembrando, né, que na próxima aula iremos, né, fazer exercícios relacionados à atividade que a gente estudou hoje, ok? Então desejo a você bons estudos e te espero no próximo vídeo.